Então, para fazer a rosa com a meia de seda, a gente precisa de arame e a gente precisa desses aros de tamanhos diferentes. Então, os aros eles podem ser assim, de ferro ou de papelão. Então, a gente também precisa de arame. A gente também precisa de arame para poder montar as argolas. Para rosa, a gente precisa fazer pelo menos 3 tamanhos diferentes, no mínimo. Desses tamanhos diferentes é que a gente vai ter o tamanho da pétala. Então, a gente pega o aro, coloca o arame em volta e prende, dando a volta nele mesmo. Já vai ter o tamanho de uma das pétalas. Para encapar com a meia, então a gente pega a meia de seda, então ela vem assim compridinha. A gente vai encaixando a argola aqui e vai forrando então a gente encaixa a meia aqui, ó, no arame, olha, e puxa a meia. Fez isso? Daí a gente pega aqui essa linha mágica, que é uma linha própria para amarrar o trabalho feito com meia de seda. Daí a gente vem aqui, gira na base e só puxa, não precisa amarrar. Agora a gente retira o excesso. Pronto, tá encapado. Então a gente faz isso em todas as argolas. Para fazer a folha da rosa, tem que ser uma argola maior do que a última, se for a que vai ficar, se ficar bem próximo aqui da rosa, ela tem que ser maior. Então, por exemplo, se eu usei essa argola minha, vai ser a maior pétala de rosa, então eu vou usar uma maior que essa para fazer a folha e vou enrolar no mesmo processo, só que eu vou encapar com a meia verde. Essa aqui tá muito próxima aqui da rosa, então ela tinha que ser uma peça maior. Se você for colocar o caule e ela ficar mais distante, aí o tamanho da rosa, da folha, vai depender do tamanho que você quiser. Para cada tamanho de pétala, então a gente vai ter que ter de 2 a 5 argolas aproximadamente para poder fazer a volta. Então agora já tenho todas aqui encapadas. O que a gente vai fazer? A gente vai dar formato nas pétalas. Então, ó, puxei a base para trás e aí eu vou dar formato no arame com a mão mesmo. Então, ó, puxei aqui a pontinha e aí eu vou dar o formato na pétala como eu quiser, né? Então pode ser assim,
Todas as pétalas já estão prontas. Agora a gente vai precisar de pistilo. Esse pistilo eu fiz com a massa de biscuit. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma massa na cor verde, abri a massa e esperei secar. Daí eu venho aqui e vou retirando com a tesoura. Vou retirando com a tesoura essas tirinhas bem fininhas, o mais fininho que eu puder. Então, quanto mais fininha for a massa que eu abri, sem deixar romper, então tem que ser uns 3 milímetros, pra ela não secar e rachar, né? Quanto mais fininha ela for, melhor vai ficar o pistilo. Aí aqui na ponta eu peguei um pouquinho de massa na cor amarela e fui colando aqui na ponta da tira verde. Esse aqui vai ser o pistilo. O que que a gente vai fazer? Vai colocar ele aqui, todos juntos. E aí a gente vai pegar as pétalas menores. Vamos encaixar já uma aqui. E com aquela linha mágica, a gente vai enrolar aqui, juntando toda essa peça, pistilo e a primeira pétala. Acerta. Aí agora a gente vai encaixar todas as demais. Então coloca aqui, ó, sempre na base, né? Então vou colocar 3 pétalas do mesmo tamanho. E é sempre o mesmo processo, é unir a base e amarrar com a linha mágica. O processo é sempre esse, daí a gente vem aqui e acerta.
Então, quanto maior a flor, maior o tamanho do aro você vai ter que usar. Então aqui, ó, para ela ficar um pouquinho mais alta, você puxa um pouquinho e dá o formato que você desejar. Você curvando ela vai levantando. Agora a gente tá aqui com o aro revestido com a meia verde e a gente vai formar a folha. Então, vou puxar no centro para dar o formato de folha. Vou pegar a meia verde. E agora a gente vai fazer o acabamento e já prender a folha na rosa. Então, pegar aqui a meia verde e vou então encapar a base. Seguro aqui, ó, coloco a folha. Seguro e passo a linha mágica. Agora eu venho e passo a meia em cima desse amarrado. Vou colocar a outra folha. Vou passar a meia. E vou amarrar.
mais um pouquinho de meia. E aí vai encerrar o trabalho aqui. Agora eu venho aqui e coloco a folha pronto. Pronto, tá feita a rosa de meia. Essa aqui tá com arame branco, sem cor. Essa aqui tá com arame sem cor. Essa com arame vermelho e arame vermelho. Essa folha com arame sem cor e essas duas com arame verde. Então, para fazer a rosa com a meia de seda, a gente precisa de arame e a gente precisa desses aros de tamanhos diferentes. Então, os aros eles podem ser assim, de ferro ou de papelão. Então, a gente também precisa de arame. A gente também precisa de arame para poder montar as argolas. Para rosa, a gente precisa fazer pelo menos 3 tamanhos diferentes, no mínimo. Desses tamanhos diferentes é que a gente vai ter o tamanho da pétala. Então, a gente pega o aro, fez isso, daí a gente pega aqui essa linha mágica, que é uma linha própria para amarrar o trabalho feito com meia de seda. Daí a gente vem aqui, gira na base e só puxa, não precisa amarrar.
Agora a gente retira o excesso. Pronto, tá encapado. Então a gente faz isso em todas as argolas. Para fazer a folha da rosa, tem que ser uma argola maior do que a última, se for a que vai ficar, se ficar bem próximo aqui da rosa, ela tem que ser maior. Então, por exemplo, coloco o arame em volta e prende, dando a volta nele mesmo. Aqui a gente já vai ter o tamanho de uma das pétalas. Para encapar com a meia, então a gente pega a meia de seda, então ela vem assim compridinha. A gente vai encaixando a argola aqui e vai forrando então a gente encaixa a meia aqui, ó, no arame, olha, e puxa a meia. Se eu usei essa argola minha, vai ser a maior pétala de rosa, então eu vou usar uma maior que essa para fazer a folha e vou enrolar no mesmo processo, só que eu vou encapar com a meia verde. Essa aqui tá muito próxima aqui da rosa, então ela tinha que ser uma peça maior. Se você for colocar o caule e ela ficar mais distante, aí o tamanho da rosa, da folha, vai depender do tamanho que você quiser. Para cada tamanho de pétala, então a gente vai ter que ter de 2 a 5 argolas aproximadamente para poder fazer a volta. Então agora já tenho todas aqui encapadas. O que a gente vai fazer? A gente vai dar formato nas pétalas. Então, ó, puxei a base para trás e aí eu vou dar formato no arame com a mão mesmo. Então, ó, puxei aqui a pontinha e aí eu vou dar o formato na pétala como eu quiser, né? Então pode ser assim,